Caiu. Tá caindo. A sensação de frio e continuaremos assim. Tem alerta da Defesa Civil para baixas temperaturas, Fabi. Bom, Santa Catarina já ficou abaixo de zero. A gente vai trazer todas essas informações aqui no Download da Notícia. Primeira edição. Trânsito tranquilo? Quinta-feira? Mais ou menos, viu, Fabi? É claro, já tivemos quinta-feiras piores, mas hoje aí, Zona Sul de São Paulo, 185 km de lentidão. Zona Oeste, 134 km de lentidão. Zona Leste, 86 km de lentidão. Zona Norte, 66 km de lentidão. E a Zona Central com 39 km de lentidão nesse momento aqui na capital paulista. Muito bem, então agora é hora da gente falar do seu bolso, de economia aqui no Download da Notícia, primeira edição. A gente vai conversar com o Fábio Denardi, que hoje nos abandonou aqui do estúdio e está diretamente do escritório. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fábio Teixeira, bom dia, Fred Júnior, bom dia, equipe da Guardiã da Notícia. Hoje eu abandonei aí por um motivo maior aqui, a gente tem muitas reuniões, mas está um frio realmente muito forte. Mas ontem, Fabi, a Bolsa, né, subiu bastante, subiu 1,77, com uma melhora, né, na percepção do risco exterior, talvez com o fim da guerra, né? E aí passaram 3 navios lá no Estreito de Hormuz, principalmente carregando petróleo, e aí o barril do petróleo caiu para $104, né? O barril ficou 6% a menos, e isso deu um otimismo muito grande. Saiu até ontem, Fabi, a ata, né, do Federal Reserve, e os membros lá do FONC, né, do comitê, acreditam que pode ter realmente uma alta de juros nos Estados Unidos, mas mesmo assim o otimismo foi muito grande, as ações principalmente de bancos subiram bastante, impulsionada aí pela Vale, mas o que caiu foi a Petro, mas segurou a nossa bolsa. Então foi um otimismo muito grande ontem, e o nosso dólar ficou na faixa de R$5, Fabi. Aqui acompanhando o nosso dólar para ver se a gente vai ou não ver esse Mickey esse ano. Mas essa paz, entre aspas, né, no Oriente Médio, a reabertura do Estreito de Hormuz, com certeza um mercado mundial respondeu bem assim, como aconteceu no Brasil, Fábio? Realmente foi uma percepção global, o mercado respondeu bastante. Para você ter uma ideia, Fábio, hoje a Coreia subiu 8%, né? O Japão subiu 3,24%, também impulsionado pelo resultado de Nvidia, né? Uma das maiores empresas aí, principalmente no setor de tecnologia, né? E isso ajudou bastante. Mas hoje o otimismo já não está tão grande assim, as bolsas dos Estados Unidos estão caindo 0,3%, o futuro. Aqui a nossa abertura do futuro, Fabi, está caindo 0,36% e o dólar está subindo um pouquinho aí, quase 0,20%. Então, o otimismo também não se perdurou muito tempo. O que a gente vem falando bastante, Fabi, é que a gente vai ter muita volatilidade. A gente sabe que realmente a gente sente já os resultados, né, desse conflito prolongado. Nós temos inflação pela frente, nós temos aí taxa de juros provavelmente podendo subir, então o mercado está muito receoso. E aqui, internamente, a gente ainda tem o nosso fator eleitoral, vem pesando bastante. Eu acho que a gente tem que ficar bem atento, Fabi. Como a gente comentou aí na terça-feira com o Fred, tem uma saída de capital, já saiu 10 bi aqui da Bolsa, e a gente tem que ficar de olho. Ontem realmente foi muito positivo, mas o mercado continua sinalizando aí com o alarme aí em alerta. Agora, Fábio, tem toda uma movimentação de apoio, né, ao presidente do Banco Central, o Gallipoli, justamente aí porque se o mercado responde bem, se a gente está com uma taxa de desemprego baixa, nessa expectativa da nossa taxa de juros ainda é algo que aperta o sapato aí do brasileiro, certo? Com certeza, Fabi. Na verdade, o consenso do mercado já está trabalhando em 13,25. A gente tem números bons. O problema também, Fabi, é que a gente fica no cenário global. Então, se os Estados Unidos realmente tiver uma alta de juros, provavelmente o nosso corte aqui no Brasil vai segurar. A gente sabe que a gente tem uma Selic muito alta. Eu acredito que a gente tem espaço para novos cortes, porém a inflação vai ditar. E a gente vem percebendo que a inflação saiu IPCA na segunda-feira de 4,91, ele já foi para 4,92, e é uma percepção aí que realmente pode acontecer uma queda
bem gradativa da taxa de juros. O que preocupa a gente, e a gente comenta sempre aqui, quem sente é o cidadão quando vai no supermercado. A gente já viu o preço dos alimentos, o preço do combustível subindo, então tem uma preocupação. Mas, obviamente, a gente gostaria que a taxa de juros caísse. Eu ainda acredito que possa ficar em 13%, em 12,50%, mas o mercado já está trabalhando até com 13,25%, Fabi. Agora, a gente não pode também ignorar que muito do que acontece nesse ano de eleição tem impacto também no nosso mercado financeiro. Os últimos incidentes envolvendo Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência da República, deixaram o mercado apreensivo também, tanto é que ontem ele foi a Faria Lima. Os ânimos estão mais calmos aí no seu setor, Fábio Denardi? Isso, Fábio. Hoje, na verdade, ele também está na Faria Lima, tentando aí o apoio dos banqueiros, né, dos Faria Limers, como a gente brinca, porque na verdade o que está acontecendo, Fábio, para você ter uma ideia, a cada 3 dias e meio o Lula está vindo com uma medida, né, um pouco populista, e aí isso a gente sabe que lá na frente a gente vai ter uma conta muito grande para pagar, né? O mercado já está trabalhando com o PIB comprometido para 2027 em 100%. Isso é muito ruim. O mercado acredita que a gente precisaria de uma mudança, né? Como a gente sabe, a nossa bolsa é carregada por recursos externos e os gringos saíram em 10 bi esse mês de maio. Então, é um pouco preocupante. O mercado gostaria que um próximo governo fosse mais cauteloso e que a gente não tivesse essa gastança. Então, realmente, aí, com a queda de 6 a 7 pontos aí, né, do Flávio Bolsonaro, acabou repercutindo bastante e ficou uma preocupação no ar. Será que realmente esse governo vai continuar gastando? Como é que a gente vai conseguir segurar a meta de inflação para 2027? Bem, eu sigo acompanhando aqui o painel atrás de você com muito verdinho, mais alguns vermelhinhos, e passando agora sim, a gente tem a baixa aí da Petro, depois de muitas altas, né? Fabi, ontem, né, o barril do petróleo caiu 6%, isso ajudou bastante, mas aí acabou impulsionando a nossa Petro para baixo. Ontem, para você ter ideia, ela caiu 3,85, ela que é uma das ações que carrega o nosso índice da Bolsa, mas a gente fica torcendo para que realmente o preço, né, do petróleo caia, e aí a Petro pode até sentir, mas a gente gostaria que esse resultado aí não afetasse bastante. Hoje, provavelmente, aí já está subindo um pouquinho o barril do petróleo, está trabalhando aí na faixa de 104, 105. A gente precisaria, Fabi, que o barril do petróleo ficasse abaixo dos $100. E para isso acontecer, precisa o fim do conflito. Tem alguns resultados aí de balanços para sair, principalmente lá nos Estados Unidos, agora do Walmart. Então a gente tem que ficar de olho. E aqui no Brasil, como você sempre me pergunta, olhando lá atrás sobre algumas ações, eu ainda acredito aí que possa ter algumas oportunidades. Agora eu acredito que Minerva é uma ação que possa aí ainda recuperar. Esse ano a gente vai ter alguns IPOs, né? Depois de 5 anos a gente não tinha tido nenhum IPO. Vamos ver se com a taxa de juros caindo, Fabi, o mercado recupera e a gente volta a ter os IPOs aqui na nossa bolsa. Perfeito, então, Fábio. Então, a gente segue aguardando aqui a expectativa, essa movimentação do mercado, sempre com as suas informações, às terças e quintas, no quadro Moeda e Mercado, aqui no Download Primeira Edição. Mas, diariamente, você pode ter todas essas informações no call mais chique do Brasil, certo, Fábio Denardi? Sim, na minha rede social, no Instagram, Fábio Denardi Oficial. E a gente faz parte, né? Eu trabalho no BTG, a gente tem um escritório de assessoria, GWM. O que precisar, só me chamar aqui e todas as terças e quintas a gente procura aqui de uma maneira simples contar um pouco do que vem acontecendo no mercado, Fabi. Então, até a próxima terça, um ótimo final aí da semana e um ótimo fim de semana para você. Obrigado, Fabi. Até terça, um abraço, Fred Júnior. Abraço. Seguimos aqui com o Download da Notícia, primeira edição. Você segue sempre muito bem informado com tudo que acontece em São Paulo, no Brasil e no mundo. A gente